Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar totalmente a forma como você enxerga o momento atual do Palmeiras. Prepare-se, respire fundo e venha com a gente descobrir os bastidores mais intensos do futebol brasileiro. O que está acontecendo nos bastidores do futebol nacional vai além das quatro linhas. Uma reviravolta inesperada, uma crítica cortante vinda de um dos técnicos mais vencedores da era recente, e um nome que pode estar mais perto do Allianz Parque do que você imagina. Tudo isso explodiu nas últimas horas, e o torcedor palmeirense tem todo o motivo do mundo para ficar em alerta. Não se trata apenas de mais uma vitória fora de casa. Não é só mais uma renovação contratual. E com certeza não é apenas mais uma polêmica nos bastidores do futebol. Há algo maior se desenrolando. Algo que pode impactar diretamente o futuro do Palmeiras ainda nesta temporada. Foi no palco mais emblemático do futebol brasileiro que tudo começou, o lendário Maracanã. O Palmeiras foi até o Rio de Janeiro encarar o Fluminense, em um jogo que, à primeira vista, parecia ter uma única narrativa. O tricolor das Laranjeiras precisava dar uma resposta à torcida após o Mundial, e o Verdão, embalado, queria manter sua sequência de bons resultados. O clima era de tensão máxima. Os primeiros minutos foram dominados pelo Flu, que abriu o placar com Germancano. A pressão nas arquibancadas explodiu em festa, mas o que ninguém esperava era a reviravolta dramática que estava por vir. Com autoridade, o Verdão virou com gols de Maurício e Vitor Roque, e o silêncio no estádio foi ensurdecedor. Mas o grande estouro da noite não veio do placar. Veio das palavras. E quando elas saem da boca de Abel Ferreira, é sempre sinal de terremoto à vista. Após a virada e ainda com os nervos à flor da pele, o treinador português fez questão de sair em defesa do adversário. Isso mesmo. Em um gesto que poucos esperavam, Abel criticou duramente a própria torcida rival, dizendo que as vaias ao Fluminense foram um exemplo de memória curta e uma tremenda injustiça com os jogadores. Segundo ele, o clube carioca representou o Brasil no Mundial com dignidade e merecia apoio, não cobrança. Foi um discurso inflamado, de peito aberto, que dividiu opiniões e acendeu o alerta para um debate muito maior no futebol brasileiro, o imediatismo da arquibancada. Abel não parou por aí. Com um semblante sério e os olhos fixos, fez questão de lembrar o desgaste físico de uma competição como o Mundial de Clubes, expondo algo que muitas vezes é ignorado, o quanto o corpo dos atletas sofre com o calendário e com as viagens intercontinentais. É fácil vaiar, difícil é reconhecer o esforço de quem dá o sangue pelo escudo, disse ele, quase num tom de desafio. E o mais intrigante foi a maneira como ele encerrou a entrevista. Com uma frase enigmática, afirmou que o futebol brasileiro precisa aprender a respeitar seus representantes antes de aplaudir os de fora. Um recado cifrado. Um protesto direto. A repercussão foi imediata nas redes, nos programas esportivos e até nos corredores da CBF. Enquanto isso, nos bastidores do Verdão, uma notícia que parecia apenas protocolar rapidamente se transformou em símbolo de estabilidade, lealdade e estratégia. A renovação de contrato de Joaquim Piquerez até 2030 caiu como um recado direto para os clubes europeus. O Palmeiras não está disposto a perder sua espinha dorsal tão cedo. O uruguaio, que chegou em 2021 e rapidamente se tornou um dos pilares da equipe, vive sua melhor fase desde que vestiu a camisa alviverde. Com quase 200 jogos, mais de uma dezena de gols e assistências, além de uma entrega absurda dentro de campo, Piquerez já é tratado por muitos como um dos maiores laterais da história recente do clube. E o detalhe mais importante, sua permanência se deu mesmo diante de ofertas tentadoras do futebol europeu. A decisão de ficar não foi apenas técnica. Foi emocional. Fontes ligadas ao clube revelaram ao site Globo Esporte que o uruguaio se adaptou de forma completa à cidade de São Paulo, à comissão técnica e ao projeto esportivo de Abel Ferreira. A diretoria, por sua vez, fez um esforço cirúrgico para garantir que o atleta se sentisse valorizado. Com a recente venda de Richard Rios, o Palmeiras precisava sinalizar para o elenco que ainda está investindo pesado em manter os principais talentos. E Piquerez, sem dúvida, é um deles. Além disso, a sua renovação reforça o discurso interno de continuidade, algo que pode ser determinante na briga pelos títulos nacionais e internacionais nesta temporada. Mas é impossível falar do presente sem olhar para o passado, e é aí que um nome conhecido ressurge das sombras. Quando tudo parecia estar estabilizado, o nome de Rony voltou a circular nos bastidores do futebol paulista. O atacante, hoje no Atlético Mineiro, foi envolvido numa polêmica após acionar o clube mineiro na justiça por questões salariais. A notícia, publicada pelo portal UOL Sport, caiu como uma bomba no meio da semana. O burburinho começou imediatamente.
E bastou esse estupim para que rumores sobre uma possível ida para o Corinthians começassem a pipocar por todos os lados. A torcida do Palmeiras, claro, reagiu com desconfiança. Mas o que viria depois causaria ainda mais choque. Rony veio a público e negou tudo. Disse que não recebeu propostas do Catar, que não houve nenhum pedido formal de rescisão e que segue comprometido com o Atlético Mineiro. Um discurso firme, coerente, mas que não convenceu a todos. Internamente, alguns conselheiros ligados ao Verdão não escondem o desejo de vê-lo de volta ao clube. Afinal, foi com a camisa do Palmeiras que Rony viveu seus momentos mais brilhantes, incluindo as conquistas da Libertadores e do Paulistão. Seu estilo de jogo, sua intensidade e sua identificação com a torcida o tornam um nome que, mesmo longe, nunca deixou de estar presente na memória da coletividade alviverde. E em tempos de incertezas no mercado, uma reaproximação não seria absurda. Os bastidores continuam em ebulição. A diretoria do Palmeiras, embora negue qualquer contato oficial, monitora de longe a situação de Rony. O técnico Abel Ferreira, inclusive, já elogiou o jogador em diversas entrevistas, mesmo após sua saída. E há quem diga que, em caso de uma nova liberação por parte do Atlético Mineiro, o Verdão pode sim entrar na disputa. E não seria a primeira vez que uma peça aparentemente descartada retorna com ainda mais força ao elenco. A história do Palmeiras está repleta de voltas triunfais, e essa pode ser mais uma página inesquecível sendo escrita longe dos olhos do público, mas muito perto da caneta que assina os contratos. Mas o mais intrigante é como esses três acontecimentos, a vitória no Maracanã, a renovação de Piquerez e a situação nebulosa de Rony, parecem estar conectados por um fio invisível, como se o destino estivesse traçando um novo enredo para a temporada palmeirense. De um lado, um time que demonstra cada vez mais maturidade emocional para virar jogos fora de casa. Do outro, a permanência de um craque que poderia estar na Europa. E, nos bastidores, um fantasma do passado que pode estar mais perto de retornar do que se imagina. Tudo isso compõe um cenário em que o Verdão, mais do que nunca, precisa mostrar força, unidade e visão de futuro. A imprensa nacional começa a especular. E quando o assunto é Palmeiras, qualquer movimento gera terremoto. O clube sabe disso. A comissão técnica também. Por isso, cada passo está sendo dado com extremo cuidado. Cada decisão é pensada estrategicamente. Porque em ano de calendário apertado, Libertadores e Brasileirão simultâneos, a margem para erro é mínima. E qualquer reforço, qualquer renovação, qualquer declaração, até mesmo de um treinador rival, pode fazer toda a diferença. A sinergia entre torcida, elenco e diretoria precisa ser mantida em alta voltagem. E nesse contexto, o nome de Rony pode ser mais do que um rumor, pode ser um trunfo silencioso guardado na manga. Enquanto isso, o torcedor alviverde segue vivendo dias de intensidade máxima. É impossível prever o que vem por aí. Mas uma coisa é certa, o Palmeiras não está de brincadeira. A diretoria tem se mostrado ágil, o elenco está focado, e o técnico Abel Ferreira, mais do que nunca, parece determinado a levar o time a voos ainda mais altos. E quando um clube desse tamanho está tão alinhado em todas as suas frentes, qualquer adversário deveria estar preocupado. O sinal está aceso, a máquina está rodando, e as engrenagens estão em perfeita sintonia. A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo grande movimento do Verdão? Será um novo reforço? Uma recontratação surpreendente? Ou uma venda milionária de última hora que mudará completamente os planos da temporada? As cartas estão na mesa. E os bastidores seguem fervendo, com conselheiros, empresários e dirigentes trocando mensagens, ligações e confidências nos bastidores. A temporada promete. E com tantas peças se movendo ao mesmo tempo, o torcedor do Palmeiras pode esperar uma sequência de capítulos emocionantes, dramáticos e imprevisíveis. Afinal, no futebol, e especialmente no Verdão, tudo pode mudar da noite pro dia. Basta uma reunião, um telefonema, um acordo de última hora. E enquanto você tenta juntar as peças desse quebra-cabeça eletrizante, lembre-se, é nos detalhes que os grandes movimentos acontecem. Cada entrevista, cada renovação, cada rumor pode esconder uma estratégia muito maior. O Palmeiras tem sido mestre em agir no silêncio e surpreender quando ninguém espera. E com Abel Ferreira no comando, tudo é possível. Dos gramados do Maracanã aos bastidores do Allianz Parque, a sensação é de que uma nova era está sendo esculpida. Uma era de força, identidade e, principalmente, de inteligência. E quem estiver distraído pode não perceber o que está prestes a acontecer. Por isso, se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários. O que você achou da atitude de Abel Ferreira?
A renovação de Piquerez foi acertada? E Rony, será que ele volta? Sua participação é essencial para manter esse debate vivo. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma cobertura completa, explosiva e apaixonante sobre o maior campeão nacional.